Bem, pessoal, boa tarde. Nós vamos dar continuidade hoje à campanha do fortalecimento espiritual. E quando eu digo fortalecimento espiritual, na verdade eu estou me referindo ao fortalecimento da sua fé. Porque a fé não é algo carnal, a fé não é algo físico, a fé não é algo sentimental, a fé não é algo emocional. A fé é algo espiritual. Porque a fé, ela vem do nosso espírito, ela vem do nosso eu verdadeiro. E a própria palavra de Deus fala, né, de que a fé, ela é uma certeza de coisas que não se esperam, que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Quer dizer, fé na realidade é você crer naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou, naquilo que Deus ele ensina através da palavra dele. Em outra passagem, Paulo diz que nós não vivemos por vista, quer dizer, por sentimento, emoção, ou por aquilo que os nossos olhos podem ver, mas vivemos por aquilo que nos é dito ou prometido pela palavra de Deus. Então, quando eu disse que nós vamos continuar a campanha do fortalecimento espiritual, eu estou me referindo a você continuar buscando em Deus para que a sua fé, ela cresça, ela se fortaleça, que você seja aquela pessoa que Paulo fala lá em Coríntios, uma pessoa que vai ser firme, uma pessoa que vai ser inabalável, uma pessoa que vai ser sempre abundante na obra do Senhor. Mas isso só é possível quando há um fortalecimento interior, quando há um fortalecimento espiritual, quando há um fortalecimento da sua fé. E nós estamos vendo durante esses domingos à tarde, para quem tem vindo participar da campanha, que além da nossa fé, nós devemos ter muitas outras coisas presentes no nosso espírito, presentes na nossa vida, para que então a nossa fé possa ser uma fé forte, uma fé que vai trazer grandes resultados, uma fé que vai nos levar a alcançar as nossas vitórias, ao conquistar e ver se cumprir na nossa vida as promessas de Deus. Então nós já vimos durante esses domingos aí, nós vimos que nós devemos acrescentar à fé virtude, que é o poder de Deus. Nós devemos acrescentar à nossa fé o conhecimento, o conhecer de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. E na semana passada, nós vimos a terceira coisa que Pedro fala, que nós devemos acrescentar à nossa fé, que é o domínio próprio. É a capacidade que a pessoa tem de se manter no controle de uma situação, diante de um problema, diante de uma adversidade, diante de uma luta. Ela não é dominada, ela não é controlada, ela não é manipulada, mas ela, diante do problema, diante da luta, da dificuldade, ela se mantém no controle, ela domina a situação, ela é quem manda na situação. E para que a pessoa possa dominar, controlar e estar controlando qualquer situação que se levante na vida dela, a primeira coisa que ela deve controlar e deve dominar é o que? A própria língua. Como o Tiago diz, se o homem, a mulher, a pessoa, ela for capaz de dominar, controlar a sua própria língua, ela vai ser capaz de domar e dominar todo o resto do seu corpo. O que pensa, o que vê, o que escuta, o que faz, o que sente. Mas tudo isso, ela só vai ser capaz de dominar e controlar, ter o domínio próprio, se primeiramente ela for capaz de domar a língua, a sua boca. Porque se uma pessoa não é capaz de domar a própria língua, não é capaz de domar a própria boca, então ela não vai ser capaz de dominar ou controlar absolutamente nada. E hoje nós vamos ver a quarta coisa que Pedro fala que nós devemos acrescentar, ajuntar, associar a nossa fé para que a gente venha ter esse fortalecimento espiritual. Amém? Abra sua Bíblia então, por favor, na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Pronto? É lá no finalzinho da Bíblia. Achou 2 Pedro? Deixe marcado aí também Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Se você achou Lucas aí, você pode abrir também na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1.
Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Bom, e a última passagem aí é Números 14. Não sei se vai dar tempo da gente ver tudo, né? Tem que encurtar um pouco a reunião aí hoje. Mas tenho certeza que dentro do tempo aí o Espírito Santo vai dar pra gente aí o entendimento do que deve ser feito para que a nossa fé seja fortalecida. Pronto? Já achou? Então dá um jeito de marcar as passagens aí, curva a sua cabeça, feche os seus olhos por um instante e faça uma oração a Deus. Pai, nós entramos em Tua presença mais uma vez, meu Deus, nessa tarde, em que, meu Deus, buscamos pelo fortalecimento espiritual, em que buscamos, meu Deus, na verdade, pelo fortalecimento da nossa fé, porque, meu Pai, nós sabemos que a nossa fé fortalecida, a nossa fé, meu Pai, em constante crescimento, a nossa fé, meu Pai, aumentando e se desenvolvendo cada vez mais em nossa vida, nos leva, meu Pai, como diz a Tua palavra, a vencer todo tipo de problema, a vencer, meu Pai, o inferno, a vencer as dificuldades, a vencer qualquer luta que venha se levantar contra nós. Pois, meu Deus, a Tua palavra diz que quando nós Te buscamos, nós o encontramos, e aquilo que do Senhor pedimos, nós recebemos. Pois, meu Pai, nós viemos ao Teu encontro, buscar o Senhor nessa tarde, para Te pedir, meu Pai, que o Senhor nos fortaleça, nos torne, meu Pai, pessoas firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo, meu Pai, que o nosso trabalho, a nossa busca no Senhor não é vã, não é perca de tempo, mas que, meu Pai, a nossa busca, meu Pai, no Senhor, a nossa fé no Senhor, traz para nós grande recompensa. Recompensa no sentido de recebermos bênção, milagres, respostas, mudança, transformação de vida, libertação, cura, prosperidade, restauração, enfim, nós recebemos do Senhor o cumprimento de todas as suas grandes e muito preciosas promessas em nossa vida aqui na terra. Por isso, desde já nós te agradecemos. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Pode abrir os seus olhos. Olha o que diz aí. Primeiro texto que nós vamos ler. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 4. Diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Versículo 5. Por isso mesmo, vós, quer dizer, vocês, reunindo toda a vossa diligência, trabalho, esforço, dedicação, disposição, propósito, associai, e subsintendes, né? Ajuntai, agregai, acrescentai a vossa fé, a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio o quê? Perseverança. Então olha para cá. O apóstolo Pedro, ele fala, você vê que ele é uma sucessão de coisas que ele diz, que nós podemos associar, ajuntar e acrescentar a nossa fé. Com a fé nós podemos ajuntar, associar, acrescentar a virtude, o poder, o conhecimento, o domínio próprio e o que nós vamos ver hoje, a perseverança. Então, mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para algo. Não basta apenas você ser uma mulher de fé. E não basta apenas você ser um homem de fé, uma pessoa que, grite, a plenos pulmões, dos quatro ventos: eu tenho fé, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Olha, às vezes a pessoa, ela declara coisas na fé, como por exemplo, sou mais que vencedor, eu tudo posso naquele que me fortalece, a vitória já é minha, eu vou vencer, esse problema eu vou ver ele solucionado, eu vou ver o meu casamento restaurado.
Ou então ela declara, né, pela fé, eu vou buscar pela minha família, eu vou ver minha família mudada, minha família transformada, minha família liberta, vou ver minha família servindo ao Senhor, né, longe das mãos do diabo, longe do pecado do mundo. Eu vou buscar pelo meu casamento, pelo meu marido, minha esposa, eu vou ver ele, né, abençoado, vou ver ela abençoada, vou ver o meu casamento ser um casamento feliz, cheio de paz, de amor, união, respeito, compromisso, fidelidade, cuidado de um para com o outro. Às vezes a pessoa fala, não, eu estou doente, mas eu vou buscar pela minha cura e vou ser curado. Eu estou amarrado no vício da bebida, eu estou amarrado no vício das drogas, do cigarro, mas eu vou buscar pela minha libertação e vou ser liberto. Eu estou na miséria, eu estou endividado, eu estou com o nome sujo, eu estou desempregado, eu estou passando aperto financeiro, passando dificuldade, mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. Ou seja, a pessoa ela declara que ela vai buscar pela prosperidade dela e vai ver Deus prosperá-la e suprir cada uma das suas necessidades. Então quando a pessoa ela diz isso, ela está dizendo algo na fé, ela está dizendo algo que ela crê, algo que ela acredita que vai acontecer na vida dela, que Deus vai fazer se tornar uma realidade. Mas na grande maioria dos casos, na grande maioria das pessoas que declaram estar na fé, viver na fé, ser um homem de fé, uma mulher de fé, falta exatamente isso. O quê? Perseverança. Aí você vai dizer, pastor, o que é perseverança? O que é essa perseverança que eu tenho que associar, que eu tenho que acrescentar, eu tenho que somar, eu tenho que juntar com a minha fé? Para você entender o que é isso, abra na passagem que eu pedi para você marcar aí. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se você não consegue encontrar, não perca tempo procurando não, tá? Como diz a palavra, né? O Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer. Não consegue encontrar? Fique em paz. Ouça. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra e palavra de Deus. Não consegue achar? Então deixa quietinho aí. Apenas ouça. Mas olha o que Paulo diz aí. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Olha as pessoas que estavam ali. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses. Então Paulo, Silvano e Timóteo, eles escreveram uma carta à igreja de Tessalônica, né? Aos crentes, né? De Tessalônica. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. O porquê que Paulo escreve aquela carta? Versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé diminui sobremaneira. Sim ou não, gente? O que diz aí? Pois a vossa fé o quê? Cresce de que modo? Lentamente, vagarosamente, calmamente, né? De modo pequenininho, é isso que está dizendo aí? Como que a fé cresce? Sobremaneira, quer dizer, de uma maneira assombrosa, de uma maneira grandiosa, numa rapidez muito grande. Continua lendo. No tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, não somente a fé, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai o quê? Diminuindo. Vai o quê? Aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa o quê? Vossa o quê? Constância. Olha para cá. Aqui fala constância. Tem outras versões que fala paciência, em outras versões fala perseverança. Então, né, a tal ponto de nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa perseverança, ou constância, ou paciência e fé. Continua lendo. Em todas as vossas, o quê? Perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus,
para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Olha para cá. Então você vê que Paulo, Silvano e também, né, o Timóteo, eles escrevem uma carta aos crentes de Tessalônica, as pessoas que eram convertidas ao Senhor Jesus, e olha as palavras deles, né, pelo Espírito Santo, dirigidas àquelas pessoas. Irmãos, o que cumpre a nós, o que é o nosso dever, é sempre dar graças diante de Deus por causa de vocês. Porque a fé de vocês tem crescido sobremaneira. A fé de vocês está cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais firme, né? A fé de vocês está cada vez, né, mais viva e poderosa diante de Deus. O amor de vocês de um para com os outros está aumentando. Aí no versículo 4 ele fala: e nós nos gloriamos, né, diante de vocês, diante das igrejas de Deus. Quer dizer, Paulo, Silvano e Timóteo, diante das outras igrejas, né, dos Gálatas, né, dos Efésios, dos Filipenses, dos Colossenses, né, a igreja de Corinto. Paulo, né, e os outros diante deles falavam: olha gente, a fé que aqueles daquela igreja de Tessalônica têm é impressionante. A fé deles é muito grande. Olha, a constância deles na fé, quer dizer, a perseverança deles na fé é muito grande. Então aqui nós aprendemos o que é perseverança. Perseverança significa você ser constante. Significa você manter a constância em algo. Ou seja, você crê em algo que você aprendeu pela palavra, que foi te ensinado pela palavra. E você não somente declara a sua vitória, você não somente declara a tua fé, a tua confiança, mas você se mantém firme, se mantém constante no quê? Naquilo que você aprendeu, naquilo que você creu. Por exemplo, você aprendeu na igreja, pela palavra de Deus, a dizimar, a ofertar, a contribuir, a fazer votos ao Senhor. Você aprendeu pela palavra a perdoar, a amar. Você aprendeu a andar, né, e viver em santidade e consagração. Você aprendeu que você tem que resistir ao pecado, resistir os desejos da carne, resistir os maus pensamentos, os maus desejos. Você aprendeu que você deve resistir, né, o diabo e tudo o que vem dele. Você aprendeu na palavra que você tem autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, né, para pisar nas obras do diabo e desfazê-las. Você aprendeu pela palavra de Deus que você tem que ser uma pessoa de oração, de jejum, que você tem que ser uma pessoa que sempre fale a palavra de Deus e nunca fale ao contrário do que está escrito aqui, sim ou não? Então aqueles crentes, eles tinham constância, eles tinham firmeza, eles viviam na prática de todas essas coisas. Então é a mesma coisa que você tem que ser. Você tem que ser constante naquilo que você aprendeu. Você tem que se manter firme naquilo que você aprendeu. Você tem que se manter firme na prática da palavra de Deus. Então, se você tem perseverança, se você acrescenta perseverança à sua fé, você não somente vai crer no que Deus falou e prometeu, mas você vai ser firme nesse sentido, olha, firme em buscar por aquilo que você quer. Você vai ser firme, né, na sua atitude de dizimar, de ofertar, de perdoar, de amar, de respeitar, né, de expulsar o diabo, de resistir. Você não somente vai ter aprendido ou, né, tido a informação, você vai se manter constante em praticar isso na sua vida. Amém, pessoal? Porque senão, você é que nem Tiago diz, você é um bom ouvinte, mas não é, muitas vezes a pessoa ela é boa ouvinte, presta atenção, aprende, entende, sabe que Deus está falando algo para ela vencer, para ela ter mudança de vida, para ela ser abençoada, para o diabo não conseguir destruí-la, matá-la ou roubá-la. Mas muita gente, que nem Tiago falou, é apenas ouvinte, não pratica a palavra de Deus. Ou então a pessoa até pratica, enquanto a luta está mais ou menos, enquanto o problema está mais ou menos, enquanto tudo está dando para ela lutar, enfrentar, né, e declarar a vitória, ela enfrenta. Mas a hora que o diabo dá aquela, né, aquela torção, né, vamos dizer assim, aquela apertada, aquela levantada maior contra a pessoa, aí a pessoa já não persevera mais. Aí ela deixa de orar, deixa de dizimar, deixa de ofertar, deixa de buscar, deixa de andar em santificação, deixa de falar a palavra de vitória, deixa de pensar no que é certo. Ela esquece de resistir o diabo, ela esquece de resistir tudo que vem da parte dele. Então faltou o quê? Perseverança. Agora, quando que essa perseverança que era mostrada? Quando tudo estava bem? Quando eles tinham paz por toda parte?
Nenhum problema se levantava, nenhuma situação difícil se levantava contra eles? Não, leia para você ver de novo, para você entender. Versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância, firmeza, paciência, perseverança e fé em todas as vossas, o quê? Perseguições e nas tribulações que, o quê? Suportais. Quer dizer, eles mantinham constância, perseverança, paciência, firmeza em todas as vossas, o quê? Perseguições. Eles eram perseguidos de todas as formas, de todos os modos, de todas as maneiras, e eram atribulados em tudo. Era aquele tipo de pessoa que tinha tribulação no casamento, tinha tribulação na saúde, tinha tribulação na vida financeira, tinha tribulação, né, com os filhos, tinha tribulação, né, espiritual, tinha tribulação de tudo quanto é parte. Mas qual era a atitude deles? Em todas as perseguições e tribulações com que eram atribulados, eles tinham constância, paciência, perseverança e firmeza na fé. Amém, pessoal? É isso que Pedro está falando. Não basta você apenas ser uma mulher de fé, um homem de fé. Você tem que associar, acrescentar, ajuntar, somar a sua fé à perseverança. E para você entender de um modo melhor, o que seria essa perseverança? É aquela situação de você nunca desistir do que Deus prometeu para você. É aquela situação de você colocar dentro do seu coração, olha, eu vou lutar até o fim. Eu vou lutar até o final. Eu vou até as últimas consequências. Não importa quantos tentem me desanimar. Não importa quão grande venha se tornar a luta, o problema, a perseguição, a tribulação. O quanto o diabo venha dizer que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar lá, que eu não vou tomar posse, que não adianta, não tem jeito. Não me importa. Eu vou perseverar. Eu vou lutar, eu vou até o final, até eu alcançar, até eu ver a promessa de Deus ou o milagre de Deus se tornar real na minha vida. Olha o que Tiago diz. Ele diz assim, olha, eis que temos por felizes, não é infelizes, não é desgraçados na vida, perdão, a palavra quer dizer, não é sem a graça de Deus. Ele não fala infelizes, nem desgraçados, nem humilhados, nem aborrecidos, nem desapontados, nem desanimados. Ele fala, eis que temos por felizes, o quê? Aqueles que perseveraram até o fim. Então a pessoa que persevera, que tem paciência, né? Que tem constância, firmeza na fé até o fim, essa é feliz. Feliz por quê? Porque vai ver o resultado. Porque vai ver aquela bênção acontecer, aquele milagre acontecer, aquela resposta de Deus chegar, aquela transformação ou mudança familiar, né, se tornar uma realidade. Vai ver a prosperidade de Deus, a cura se manifestando, a libertação. E eu vou dizer uma coisa para você, olha, muita gente vai perder até mesmo o principal que Deus nos prometeu. O que é o principal que Deus nos prometeu? A salvação da nossa alma. Tem pessoas que têm fé, mas porque elas não vão perseverar até o fim, não vão ter essa constância, essa firmeza, essa paciência diante das lutas, perseguições e tribulações, até mesmo a fé que elas têm não vai ser capaz o suficiente, vamos dizer, no momento de trazer a salvação para elas. Porque uma coisa está ligada à outra. Eu tenho que ter a fé, mas eu tenho que ter essa perseverança associada, juntada à minha fé. Lembra que eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Lucas 21? Abra lá para você ver. Olha o que diz aí. Lucas 21. Olha o que diz aí. Versículo de número 17. Capítulo 21 de Lucas, versículo 17. Jesus diz assim, nos sinais dos tempos, né? De todos sereis, o quê? Odiados. Por causa do quê? Por causa do meu nome. Olha para cá. Porque nós cremos em Jesus. Porque nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança nele. Jesus falou que por causa da nossa fé, da nossa confiança nele, nós seremos odiados. Seremos o quê? Odiados por todos. Olha lá, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Quer dizer, podemos ser odiados, perseguidos, difamados, caluniados, né, afrontados. Mas ele está dizendo, ó, nem um só fio de cabelo da nossa cabeça vai se perder. Versículo 19.
é na vossa, o quê? Perseverança que ganhareis a vossa, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ele está dizendo, olha, é na perseverança da tua fé que você vai ganhar a tua alma, quer dizer, que você vai de fato ter a sua salvação. Agora tem muita gente que por causa de um problema que enfrenta no casamento, na família, com o filho, de saúde, problema financeiro, ou problema disso, daquilo, porque um falou, porque o outro caluniou, mentiu, vai desistir da fé, vai abandonar a fé, vai abandonar a confiança em Deus. Quer dizer, ela não vai ter essa perseverança no sentido de se manter firme, constante e paciente no momento da luta, da tribulação, sabendo o quê? Sabendo que é como a palavra de Deus fala, em todas as coisas somos mais que vencedores. Então olha, você que está aqui hoje, você ouviu a palavra. Não basta você ter a fé, não basta você ser um homem de fé ou uma mulher de fé. Você precisa associar, juntar, agregar a sua fé a essas coisas. E uma delas é isso que nós vimos aqui, a perseverança. Então, torna a dizer, seja perseverante na tua vida de oração, seja perseverante na tua busca, por qualquer coisa que você tem feito, seja trabalho, seja família, seja casamento, seja saúde, seja libertação, seja batismo no Espírito Santo, persevere nessa busca, seja na vida de santificação, de obediência, consagração, persevera, seja no dizimar, no ofertar, no perdoar, no contribuir, no cumprir os seus votos com Deus, seja perseverante, é no resistir ao diabo, resistir à tentação, resistir às coisas do mundo, seja perseverante. E como nós vimos lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando você faz isso, a sua fé ela cresce sobremaneira e aumenta. Quanto mais forte se torna a tua fé, quanto mais forte se torna a tua fé, mais forte se torna o teu espírito, o teu eu verdadeiro. E quanto mais forte você for no espírito e na fé, mais bênçãos você vai alcançar, maiores milagres você vai obter de Deus. Você vai ser uma pessoa diante do qual Paulo falou lá nós vimos no começo, firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Quer dizer, nem demônio, nem anjo, nem problema, nem situação alguma vai impedir você de fazer a vontade de Deus e por fazer a vontade de Deus, ser abençoado ricamente e poderosamente por Ele. Amém?